programa de hoje receberemos a visita do senhor Cristiano Simões da Silva. Ele é membro da comunidade terapêutica Divina Providência, localizada em São Caetano do Sul, corpo da paróquia São Francisco de Assis, e é um dependente químico em recuperação. Estará abordando o tema comunidade terapêutica, a importância da internação. Mas antes de nossa entrevista, vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio. Voltamos já. Querido assinante, você que está conosco no programa Família, equipe do programa Família, Cláudio, uma boa noite. Nessa noite eu quero trazer para você uma verdade de Deus na Escritura que pode te ajudar muito. Você é daqueles que lutam, que batalham, que vão até o fim, às últimas consequências para conquistar o que precisa. E eu não sei o que você mais deseja, o que mais necessita na sua vida. Com certeza não tem faltado esforços, não tem faltado todo tipo de sacrifício para chegar onde você quer. Liberdade, vitória, paz, sossego, alegria. Pode parecer recorrente da minha parte citar essas experiências, essas sensações e essas necessidades que a alma do homem tem. Mas lembre, eu acabei de dizer, nós temos essa necessidade na alma. Mas a Escritura diz, no Salmo 46, e eu quero chamar a tua atenção para esse texto, no verso de número 10, uma palavra muito interessante. O salmista diz assim, parem de lutar. Ele fala da parte de Deus. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Algumas coisas pelas quais você tem lutado, só Deus pode resolver. Algumas coisas que você tem perseguido, só Ele pode te dar. Algumas coisas que você quer evitar e quer abandonar, só Ele pode ajudar você a superar. Então lembre-se, deixe que Ele lute. Não fique sozinho, sofrendo, amargurado, guardando o sentimento de fracasso todas as vezes que você tenta e não consegue. Deixe que Ele participe dessa história. Deus está dizendo a você, pare de lutar e confie em mim. Pare de lutar e lembre-se que eu sou Deus. O poder que tenho você não tem. O que posso fazer você não pode. Deixe que eu faça. Tenho certeza, querido, que você não vai se decepcionar. A sua família não vai se decepcionar. As pessoas à sua volta que sofrem a sua dor e lutam a sua luta vão viver momentos muito especiais se você ouvir o conselho do salmista e ouvir a voz de Deus. Pare de lutar. Lembre-se que Ele é Deus. Ele te ama. Ele está ao seu lado. Ele tem poder. Você saberá, sua família saberá, as pessoas à sua volta saberão, o mundo saberá que Ele é Deus, que Ele domina e reina sobre todas as coisas. A vitória está nele. Confie nisso. Seja feliz. Que Deus te abençoe. Muito bom, que gostoso ouvir a palavra do pastor Getúlio. Tem tudo a ver com o nosso programa de recuperação para dependentes químicos e também com a nossa entrevista de hoje com o Cristiano. Pois é, telespectador, se você tiver um familiar dependente químico, não perca a esperança. E diante da mensagem do pastor, muito menos, porque a ansiedade sua tem alguém que já cuida de você. E é um pouco difícil, porque somos São Tomés e gostamos de ver a coisa mais imediatista, mais concreta. Então, no programa você vai ver essa concretização dessa passagem da pessoa do mundo da adicção para o mundo de amor, para o mundo da sobriedade, onde se torna uma nova pessoa, experimentando todas as coisas difíceis que na cultura do uso você conhece ou já ouviu falar. Então, você, telespectador, que tira as dúvidas, normalmente fazendo perguntas, pedindo sugestões ou mesmo orientação para abordar esse seu dependente ou algum conhecido, continue entrando em contato conosco. A sua opinião é muito importante, muito valiosa para nós. O nosso e-mail é programaBC@netserviços.com.br e o nosso hotline 11 973 18 84 36. Desse outro lado, temos uma especialista em dependência química que te dará as melhores orientações. Portanto, continue entrando em contato conosco.
E agora vamos bater um papo gostoso com o Cristiano. Tudo bem, Cris? Tudo bem, bom, prazer, né, estar aqui com você, Cláudio. E viemos hoje aí tratar, né, desse tema tão importante de uma recuperação, né, como você já havia dito no começo. Sou um dependente químico em recuperação só por hoje, estou aí nessa batalha, mas está dando tudo muito certo, graças a Deus. E existe sim essa vida após 17 anos de drogas, né, que é o meu caso, mas eu acho que para todos, né, basta querer dar o primeiro passo aí, que é reconhecer, né, e as outras coisas vão se acrescentando, e depois de um tempo a vida vai ficando melhor e a gente vai realmente viver, né? Porque até antes disso, então, bastante sofrimento, mas agora posso dizer que estou bastante feliz nesses 9 anos de caminhada aí. Mas para você dizer o que você disse, teria que ter o sofrimento, porque senão a gente não valoriza com essa propriedade, não. Mas vou fazer a pergunta, como você entrou nesse trabalho voluntariado que hoje você presta à Comunidade Divina Providência? Esse trabalho começou, na verdade, Cláudio, em 2005, através da minha internação. Então, em 2005, a nossa comunidade já estava lá instalada, etc. e tal. E eu fiquei lá por 7 meses. E havia algumas necessidades na casa, na ocasião, e por eu ser um residente, vamos dizer assim, da casa, eu achava que algumas coisas deveriam ser feitas lá dentro. Só que a casa, já por si própria, ela já existia a coordenação, presidente. Nós temos aí como membro, mentor, o padre, né, da Igreja São Francisco, que sempre nos apoiou e tal. E nesse período todo passaram por vários padres, né? E eu então achei, né, lá no meu coração, naquele momento de recuperação, que eu poderia fazer algo mais. Eu poderia levar talvez alguma coisa que naquele momento não tinha e que estava fazendo falta para nós que estávamos no internado lá nessa ocasião em 2005. E aí eu cheguei lá na comunidade e tinha já assim de cara, você não veio aqui para mudar nada, você veio aqui para ser mudado. Com certeza. Aí eu tomei um choque, né? Falei, caramba, e agora? Eu estou querendo ajudar, mas cego não guia cego, não era o momento, eu não tinha muita coisa a oferecer. No momento eu estava querendo cuidar de mim, mas esse sonho ficou dentro do meu coração. E aí depois que eu concluí meu tratamento, que o propósito na nossa comunidade é de 6 meses, quando eu saí aqui fora, então, aí disseram para mim, agora, Cristiano, sua bunda tem que ficar quadrada, você senta aqui, né, e vai ouvindo, e aí lá na frente, talvez, hoje para você tem arrumar as cadeiras aqui. Você aceita? Não, eu aceito, vou arrumar as cadeiras, né? E comecei, então, a chegar mais cedo, arrumar as cadeiras, preparar o caminho para a gente ter as nossas reuniões. E depois a nossa comunidade, por ela ter um estatuto, então se você quiser, porque a nossa comunidade tem presidente, vice-presidente, tesoureiro e tal. E aí eu falei, bom, quem sabe um dia eu possa ser presidente dessa comunidade. E para tal feito, precisaria estar 4 anos limpo para você poder assumir uma responsabilidade tão grande. E eu consegui, né? Então fiquei 4 anos limpo e aí veio a questão de ser presidente, e eu levantei a mão e fui eleito, fiquei presidente por 2 anos na casa. E aí então, Cláudio, eu não consegui abandonar mais, porque sou um dependente, preciso estar, né, prestando esse serviço que foi me dado gratuitamente, e aí fui fazendo aquelas coisas que eu imaginei um dia lá dentro da comunidade. Aí consegui fazer um refeitório, consegui trazer algumas comodidades que eram necessárias para nós que vivíamos lá dentro, e principalmente para o dia de visita, que lá é todo o 3º domingo do mês, e a gente recebe familiar, crianças, etc. e tal. E eu pensando, né, que um dia eu poderia me casar e ter filho, eu falei, bom, eu vou fazer um berçário, eu vou fazer, que eu gostaria muito de ver meus filhos por aqui. E isso aconteceu. Então, de 2005 para cá, na verdade, quando eu saí da comunidade em 2006, eu não parei mais. Aí eu fiquei no grupo de apoio, né, que nós temos reuniões de segunda e quinta-feira, e ali eu comecei arrumando as cadeiras, depois eu fui escrevendo algumas frases na lousa, depois eu fui coordenar uma reunião e estou lá até hoje, já fazem 9 anos. Então, esse trabalho me engrandece muito, graças a Deus. Sem dúvida, mas eu sempre gosto de explorar um pouquinho mais, porque você falou um momento gostoso, bom, num processo de tratamento, motivado pela própria circunstância, maturidade psíquica, pela própria idade, não só cronológica, mas a vivência. Sim. E com certeza de um provável sofrimento. Então eu gostaria de saber, um pouquinho antes de você chegar, como foi a sua vida de adicção, como você solicitou ou te encaminharam, ou alguém fez uma abordagem, como é que deu esse insight ou esse despertar para procurar ajuda?
Isso é um processo, né, Cláudio? Você trabalha com isso, você sabe muito bem que para o dependente o primeiro passo, eu admito, né? Então, a droga chegou para mim como chega para todo mundo, né? Eu ouço em algumas reuniões e palestras que, na verdade, assim, quem traz a droga é o melhor amigo. A pessoa que me apresentou a droga era o meu melhor amigo. E na minha família veio já, vamos dizer, meu pai, alcoólatra, e sucessivamente passou para o meu irmão mais velho, que tornou-se um dependente químico e veio a falecer nos horrores da adicção ativa. Então, ele foi daquela fase de 1987, que não tinha o crack, era a cocaína injetável, e ele também se contaminou e acabou ficando soro positivo. Então, naquela ocasião, eu tinha a droga simplesmente como um uso ocasional, né? A cesta cheira, então saía ali, ainda sobrava droga, voltava para casa com droga no bolso, não perdia hora de trabalho, ainda tinha relacionamento, ainda tinha emprego, o pessoal ainda me via como cristiano, cristiano, tal. Só que com o tempo, né, como diz a doença, né, ela é incurável, progressiva e fatal, né? Então ninguém começa tomando 2 litros de pinga, a gente começa, um copinho de cerveja e tal. E aí foi desencadeando porque a predisposição já existia. E aí eu comecei... Era de sexta-feira, depois foi sexta, sábado, depois domingo, segunda, terça. Então, num período rápido, eu vivia para usar e usava para viver. Então, quer dizer, eu já estava naquela fase que a droga, então, já era a minha parceira, né? É como um namoro, né? Namora, aí faz o noivado, o casamento e depois a briga dos casamentos. Então, na verdade, eu já estava na briga com a droga, já tinha me casado, já estava decepcionado. Então, eu já estava totalmente entregue, viciado, né? E não conseguia mais largar. E isso perdurou por 17 anos. Então, só na cocaína eu fiquei 9. Depois a cocaína, por sua vez, não fazia mais efeito. Então, já sem emprego, já praticamente sem roupa, já fazendo parte daquele filé dos usuários que são realmente aqueles que já não têm mais dinheiro, que já não trabalham mais. Então, você é classificado de uma outra forma. E aí, então, eu fui no crack, que é a droga de R$5, você consegue fumar. Foi para a rua, não? Fui para a rua, né? Então passava-se 1 mês, 2 meses, aí voltava para casa, tomava um banho, minha mãe, graças a Deus você voltou, filho, não sai mais. Não, eu vou aqui comprar e já volto. E eram mais 1 mês, mais 5 dias, mais 20 dias. E aí então, um dia, eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe me deu R$5, falou assim, Cris, compra uma Coca-Cola que eu vou fazer o almoço. E eu saí para comprar Coca-Cola, mas na verdade não ia comprar uma Coca-Cola, eu automaticamente já fui para a favela e já peguei meia e fumei essa meia, isso era uma quinta-feira, e eu fiquei debaixo de um viaduto 5 dias, sem sair do lugar. Agachadinho? Só usando ali. Aí, quando foi uma segunda-feira, cheguei na quinta, fiquei quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, por volta de 5 horas da tarde, começou a formar aquele movimento de trânsito, de pessoas voltando do trabalho e pessoas a pé, saindo da empresa, do escritório e tal. E eu olhei para uma dessas pessoas e pensei assim comigo, eu daria tudo para ser essa pessoa voltando agora do trabalho. Porque eu estava com a consciência pesada, 17 anos de uso, debaixo de um viaduto, há 5 dias. Então eu pensei comigo assim, né? E talvez ali naquele momento eu tive um dos maiores dons que Deus pode dar a uma pessoa. Um insight. O despertar espiritual. O despertar. Eu consegui levantar dali e voltei para casa. Quando eu cheguei na minha casa, minha mãe estava me esperando. Falou, Cris, o que aconteceu? Eu falei, mãe, eu não aguento mais, estou assim, tal. Vamos procurar então uma clínica. E começamos então a fazer algumas ligações sem nenhum conhecimento, nunca tínhamos ouvido falar, não tínhamos vivenciado nada de como é uma recuperação, como é uma clínica, 12 passos, não sabia nada. E começamos a fazer algumas ligações, mas realmente os valores fugiam muito daquilo que nós vivíamos, não tínhamos o dinheiro, essa era a bem da verdade. E aí então, uma vizinha nossa conhecia uma comunidade, que era a Divina Providência, da São Francisco de Assis, e me disse, olha, Cristiano, vai lá que eles têm uma comunidade. E aí, em 2005, eu pisei pela primeira vez na Divina Providência, fui muito bem acolhido. As pessoas, já na primeira vez que eu cheguei, me beijaram, me abraçaram e falaram para mim, ó, Cristiano, você é hoje a pessoa mais importante. E naquele momento, para mim, era tudo mentira, né? O pessoal estava me enganando e que no final realmente teria um banquete de droga, porque era mentira. Né? Simplesmente eu não tinha nada a oferecer, aquelas pessoas me abraçando e me beijando. Eu falei, eu tenho certeza que no final os caras vão pedir R$10. Eu tenho certeza, porque toda a maldade do mundo, toda aquela coisa do coração estava ali. São 17 anos de uso na mentira, na promiscuidade, na prostituição, então é difícil você chegar num lugar santo como é lá e acreditar de cara. Então para mim aquilo tudo era um teatro, mas enfim, pela força
que eu já não tinha mais a força, eu queria uma recuperação e eu permaneci por ali e me prometeram uma vaga daqui 30 dias, porque a comunidade na ocasião não tinha uma vaga filantrópica, elas estavam todas ocupadas, eu tinha que esperar alguém sair para mim entrar. E eu permaneci por 30 dias no grupo e comecei a minha recuperação então em 2005, Cláudio. E aí foi o meu início, o meu start, né, foi esse fundo de poço, que na verdade eu costumo dizer que o fundo de poço é água limpa. Eu estava na verdade... Quer dizer que você ficou 30 dias indo e vindo... No grupo. Usando? Usava porque não conseguia. Então, por exemplo, limpo. Limpo. Então, por exemplo, o grupo era de segunda e quinta, aí terça e quarta eu tinha aqueles deslizes, usava... Mas voltava para sua ia casa? Pro grupo, voltava, sim, voltava para o grupo e voltava para minha casa e ia para o grupo. Sim, já não ficava mais na rua. Não, já tinha mais algo... determinado a fazer o tratamento. Já tinha algo emplacado no meu coração de que... Aguardando os 30 dias. Aguardando. E aí, realmente, deu os 30 dias e me deram a notícia. Olha, Cris, sua vaga saiu e você vai estar indo no sábado, que era uma quinta-feira, então, sábado próximo, você pode estar aqui que a gente vai te levar. E na época, quantas pessoas tinham, mais ou menos? Lá na comunidade, nós estávamos em 22. 22 pessoas. 22 pessoas. E tinha outras pessoas sociais? Sim. No social? Sim. O social vem a ser as pessoas que não têm condição de pagar. Sim, sim. E nem digo pagar, porque dentro da, vamos dizer, instituição, igreja, eles pedem uma contribuição, é isso? É, isso. O valor é assim, não digo simbólico, né, Cláudio, mas é muito pequeno. É pequeno. Porque se a gente pôr na ponta do lápis quanto custa uma pessoa lá dentro, com 5 refeições, banho, etc e tal, não pagaria. Hoje não passaria de um salário. Hoje assim, para se pagar um tratamento, talvez hoje a Divina Providência fala assim, R$600. 600, é uma ajuda. Não é nenhum salário. É uma ajuda. Correto? É uma ajuda, né? Para aqueles que podem. Sabe por que eu estou falando isso, telespectador? Eu gostaria de chamar a sua atenção, e principalmente dos políticos, que são representantes do povo, se ainda são. Porque essa comunidade que esse rapaz ficou, foi fechada, com mais de 20 anos, dentro de uma cidade chamada São Caetano do Sul, cidade de primeiro mundo. Foi fechada. Por quê? A Anvisa não gostou muito de alguns detalhes, depois de 20 anos. Mentira, depois de 20 anos? É verdade. Depois de 20 anos. E essa comunidade, igreja, é um lugar santo. Quem faz esse tratamento são pessoas abençoadas, como esse rapaz. Quem vai para uma comunidade e que tem um start ou um despertar, são poucas pessoas. E quando se busca um lugar desse, deveriam ser respeitados. Os órgãos públicos, os representantes do povo, deveriam ter leis muito diferenciadas para os locais religiosos, que são igrejas, pessoas que buscam pastores, padres, são comunidades que precisaria ter um outro olhar dos dirigentes. Eles não visam dinheiro, eles não cobram praticamente nem a estadia do interno. Então, o órgão público deveria estar para nos apoiar todas as comunidades que ainda não estão legalizadas, mas por insuficiência de dinheiro, por não ter dinheiro. Mas eles seguram a bronca, porque existem muito mais comunidades clandestinas e reconhecidas do que as conhecidas hoje pelo censo. Então, por favor, político, vamos lá, vamos olhar com um olhar, colocar regras, normas para essas instituições que deveriam e merecem todo o nosso respeito, porque são as pioneiras dentro do nosso país para tratamento de dependência química. Isso, quando eu fiquei sabendo, fiquei muito triste e chamei a atenção, sim, de alguns políticos. E, graças a Deus, esses políticos, provavelmente, não sei se foram políticos, mas vocês tiveram um respaldo, sim, sim. Porque jamais podem fechar uma casa ainda com esse axioma religioso. Gente, vamos pôr a mão na cabeça. Cracolândia é bom? Com certeza não. Agora, um lugar, porque não ter as dimensões, não é um spa, não é um hotel, é um lugar que abriga pessoas. Será que se Jesus estivesse aqui, com certeza, ele não seria aceito, porque não se pode fazer discurso em praça pública, ele iria ser visto como um subversivo. Era um desabafo que eu queria falar, Obrigado, Cláudio. porque eu fiquei indignado quando fecharam uma comunidade que acolhe pessoas da rua, como você, e hoje qual é a sua profissão? Hoje eu trabalho de corretor de imóveis. E você, depois de estar na Divina, você cursou, fez cursos? Sim.
Cheguei na Divina Providência, na verdade, assim, como a grande maioria dos dependentes, dos adictos chegam. Eu estava na 6ª série, né? Então eu passei muito tempo sem estudar. Aí depois que eu cheguei na Divina Providência, que eu concluí meu tratamento lá dentro, eu vim para fora, aí eu voltei a estudar. Aí fiquei 9 meses desempregado, porque realmente não é fácil, eu já estava com 33 anos e o mercado hoje exige, mas graças a Deus eu já tinha trabalhado de corretor clandestinamente sem o Cresce, mas aí em recuperação eu falei, não, agora eu vou fazer a coisa certa. Voltei a estudar, isso tudo demorou um tempo. Entendeu, Cláudio? Mas eu consegui, graças a Deus, hoje eu tenho o Cresce e hoje, na verdade, eu sou um gerente de uma empresa aqui em Santo André. Então, nesses 9 anos, eu tive uma evolução na parte de estudo, na parte de vamos dizer, como cidadão, né? Então, eu sou muito grato e o que você falou agora, esse desabafo, a Divina Providência vem agora se preparando para uma última visita da Vigilância Sanitária para que a gente consiga abrir. Mas se não fosse a Divina Providência, com certeza eu estaria na estatística de mais um dependente químico que foi morto, porque roubou, porque fez e tal. Então, como você comentou, as igrejas deveriam ter realmente umas regras diferenciadas para que a gente pudesse manter, porque a gente não visa, é filantrópico o trabalho. Então, por exemplo, todos os voluntários lá, Cláudio, todos não ganham R$1. Eu fiquei como presidente durante 2 anos, e você sabe muito bem como é tomar conta de uma comunidade, e simplesmente eu nunca exigi e nunca peguei R$1 do caixa. Pelo contrário, a gente sempre coloca do bolso, porque no final do mês a gente tem que dobrar o joelho e falar, Senhor, vai faltar alguma coisinha, mas eu sei que vai aparecer aqui um cristão, um homem de Deus ou alguém que tenha um bom coração e vai nos doar. E isso sempre tem acontecido. Então a gente trabalha no fio da navalha mesmo, né? Mas foi depois do meu tratamento que eu consegui realmente terminar os meus estudos e é muito triste realmente um homem com 33 anos de idade estar na 6ª série. Então isso para mim era uma vergonha muito grande, mas agora eu superei e me tornei um gerente. Então quer dizer, é um milagre, eu posso dizer, eu sou um milagre. Eu sou um milagre, realmente Deus me deu essa oportunidade e eu agarrei ela. Então é interessante, a colocação do pastor, logo de início, disse que nós estamos nesse amor de um poder maior, de um Deus que cuida de todos nós. E vocês puderam ver, é um dito popular, mas é a maior verdade. Quem não vem pelo amor, geralmente vem pela dor. E o Cristiano estava comentando que estava debaixo de um viaduto há dias, quando ele teve aquele sentimento, aquela percepção de ver pessoas comuns andando, trabalhando, enfim, uma vida comum, ele invejou algo que é próprio do ser humano, ter uma vida normal, de trabalho, ter uma família. Olha o que ele pleiteou, não era carro, não era status, não eram títulos, não era respeito de autoridade, ele só queria ser uma pessoa comum. Lógico que com essa solicitação tão humilde, foi atendido, benditas palavras do pastor, parabéns pastor, estamos no acolhimento de Deus. Graças a Deus. Porque nesse momento é só por Deus. Como eu disse, logo, e costumo falar, o programa que acolhe esses rapazes, narcóticos anônimos, alcoólicos, outras irmandades anônimas, e todos têm uma rede social, uma rede de apoio, que eles se tornam humanos, literalmente humanos. Com certeza, naquele momento, não passou nenhum ex-dependente, porque senão o acolhia debaixo de um viaduto, abordaria, porque quem poderia fazer esse tratamento, esse trabalho, ou melhor, o trabalho, não dá conta. Então, bendita essas casas que recolhem e bendito ainda um Senhor que tem para nos acolher. Parabéns, Cris, você é um desses vencedor e com certeza vejo que você teve um dos sinais dos muitos que temos em vida do poder superior. E você teve mais, assim, alguns momentos assim, de conversar, sentir o Espírito Santo te chamando, falando contigo? Tive. Na verdade, assim, a nossa comunidade, por ela estar ligada à igreja, então a gente, os fins de semana lá dentro da comunidade, costumam-se, ou ao ministério, né, de música que vai tocar para nós e algumas intercessoras que vão orar individual, para que a gente possa ir melhorando. Porque, na verdade, quando eu cheguei na comunidade, abri a Bíblia e comecei a ler, o sentimento que vinha no meu coração era o seguinte: Cristiano, não tem como. Essa palavra, para mim, vai ser muito difícil de eu cumprir, né? Por toda a minha trajetória, todo o meu sofrimento, mas toda também, porque dentro da adicção, Cláudio, você sabe muito bem disso, eu adquiri muitos defeitos. Eu já tenho, como ser humano, os defeitos de caráter, mas através do uso, muitos defeitos foram acrescentados. E quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu falei, isso não é para mim.
Então essas pessoas acabam indo na nossa comunidade da igreja justamente para uma oração, para um momento ali a dois, tipo, Cris, é assim mesmo, Deus está com você, calma, eu sou ansioso, eu sou um dependente químico, então eu sou um cara extremamente assim, se você me chamar para fazer qualquer coisa, é agora. É agora. Ó, Cris, vai ser... Não, eu não vivo do amanhã. Eu não vivo. Sinceramente, hoje eu tenho as minhas metas, mas a princípio eu gosto muito das coisas ainda às vezes imediatista, né? Eu quero que resolva agora, tal. Isso me ajuda e às vezes me atrapalha. E lá dentro da comunidade, então, nesses finais de semana, uma pessoa estava lá falando da palavra de Deus e diz assim, olha, hoje Deus quer atender um pedido, mas só que esse pedido seja do fundo do seu coração, né? Então você não peça carro, não peça namorada, porque essas coisas, elas vão vir, né? E o meu coração, então, começou a se encher assim, bater mais forte, eu falei, sou eu. Ela falou, mas é o que você quer? Eu falei, eu queria fazer um pedido, eu não sei se esse é o certo, mas nesse momento, eu gostaria muito de pedir a Deus que eu não voltasse mais a usar droga, porque eu estava cansado da miséria espiritual e a miséria de homem que eu estava vivendo. Eu não queria mais, Cláudio, eu estava cansado de chute na bunda, é um nóia, mata esse cara, porque é assim, infelizmente é assim. Eu estava cansado disso, eu não aguentava mais a humilhação, tá certo? Não porque as pessoas, eu mesmo, também me ajudei a chegar naquele ponto, certo? Porque por muitas vezes eu tive a opção de não querer a droga e fui atrás. E eu contei um pouco da minha família rapidamente, também não foi o uso do meu pai e do meu irmão que me levaram a usar, porque a gente conhece famílias que não têm dependente químico e o filho, por sua vez, foi lá e começou a usar droga, por uma predisposição ficou. Então naquele momento eu levantei e falei assim, Senhor, me ajuda, porque eu não quero mais voltar para aquele mundo. E aquilo soou no meu coração muito gostoso, então eu falei, agora a minha vida começou daqui para frente. E realmente a vontade da droga, ela diminuiu consideravelmente dentro da comunidade, porque até os 3 meses, sinceramente, todos os dias e todas as noites eu sonhava com a droga. Então, nesses 3 meses eu falei, poxa, eu já estou 3 meses aqui dentro, será que 3 vai resolver para mim? Eu acho que não. Mas depois desse momento, realmente eu senti meu coração em paz e senti uma presença maior de Deus comigo, né? Olha, eu estou aqui, eu vou te ajudar, faça a sua parte, né? Que é dar o primeiro passo para as coisas certas e eu vou te acrescentar algumas coisas na sua vida, mas não o que você quer, mas aquilo que é necessário. E aí, na sequência, veio minha esposa, veio o trabalho, veio tudo, mas eu senti também essa presença muito grande de Deus lá dentro, nesse momento de oração, que eu levantei a mão e falei, eu não quero mais voltar na miséria que eu estava. E dali, minha recuperação caminhou bastante. Mas você vai continuar ouvindo esse encaminhamento desse despertar após o nosso intervalo. Voltamos já. Você sabia? Os neurônios recebem e transmitem mensagens em uma velocidade de aproximadamente 320 km por hora. Você tem muito para aprender além da sala de aula. Conectar pessoas estimulando a troca de conhecimento. O NET Educação contribui com a qualificação e o desenvolvimento da educação e agora traz novidades para ampliar o aprendizado. Integração com as redes sociais, grade televisiva NET para os professores aprimorarem suas aulas, mais colaboração, interatividade e troca de conteúdos. Acesse e aproveite gratuitamente esse mundo de conhecimento.
Você sabia? Os neurônios recebem e transmitem mensagens em uma velocidade de aproximadamente 320 km por hora. Você tem muito para aprender além da sala de aula. Conectar pessoas estimulando a troca de conhecimento. O NET Educação contribui com a qualificação e o desenvolvimento da educação e agora traz novidades para ampliar o aprendizado. Integração com as redes sociais, grade televisiva NET para os professores aprimorarem suas aulas, mais colaboração, interatividade e troca de conteúdos. Acesse e aproveite gratuitamente esse mundo de conhecimento.